Amém. Graça e paz, todos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Mas eu vou, esse ventilador vai estar na minha direção aqui, eu vou tirar ele e vai entrar aqui. Então, irmãos, Lucas capítulo 1. Versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então, o meu tema o meu título, né? Eu sempre que tema e título são homileticamente duas coisas diferentes, mas o título é Um Casal Exemplar, ou um casal modelo, né? Lembramos que quando a Bíblia começa lá em Gênesis, já no capítulo 2, Deus criou o homem e a mulher. Aliás, no capítulo 1 já fala de que ele criou o homem e a mulher, né? E aí aquele casal lá do paraíso, Adão e Eva, eles foram criados no estado de inocência. Portanto, eles também eram um casal exemplar antes do pecado. Aí o Novo Testamento começa agora no Evangelho de Lucas, e Lucas é o Evangelho que começa dando maiores informações, né, no sentido de como é que a história do povo de Deus recomeça no Novo Testamento. E já começa nos apresentando esse casal, Zacarias e Isabel. Inclusive a palavra Isabel, eu não sei por que os tradutores traduzem Isabel, porque no original o nome é Elizabeth. O nome é Elizabeth, né? Por que traduz por Isabel, não sei. Então, esse é um casal modelo, um casal exemplar, né? Parece que Deus Deus não desistiu da família, apesar do pecado, né? Tentando o Antigo Testamento para falar, depois daquele primeiro casal, que o pecado fez. Mas o Novo Testamento começa enfatizando esse casal, um casal modelo, um casal exemplar. Inicialmente eu quero destacar que esse casal é um casal sacerdotal. Por que eu digo isso? Porque Zacarias era sacerdote, né? Ele era sacerdote, o sacerdote, né? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Então ele era sacerdote. E a mulher dele, diz aqui o texto, era das filhas de Arão, né? Essas informações são muito importantes. Olha. Ele era sacerdote. Sabemos que todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, e também eles eram da família de Arão, porque Arão era da tribo de Levi. Então todos os sacerdotes eram da família de Arão. Quem não fosse da família de Arão não podia ser sacerdote no Antigo Testamento. E como Zacarias era sacerdote, Zacarias era da família de Arão. E a mulher dele, a informação que é dada aqui já,
é que a mulher dele também era das filhas de Arão. Portanto, a mulher dele também era da tribo sacerdotal, da tribo de Levi, e era também da família de Arão, ou seja, da família dos sacerdotes. E aí, quando a gente for examinar o Antigo Testamento, a gente vai encontrar em Levítico capítulo 21, que o sacerdote, ele tinha que casar com um determinado tipo de mulher. Aí diz lá as mulheres com quem ele não poderia casar. E o sumo sacerdote, a exigência ainda era maior para o sumo sacerdote, ele vai dizer lá que o sumo sacerdote também não podia casar com qualquer mulher. O sumo sacerdote só podia casar com a mulher virgem. Essa era a exigência lá do Código Levítico. E, portanto, imaginamos que Zacarias, seguindo o preceito, ele casou com uma mulher virgem, né? Essa é Elizabeth ou Isabel. Agora, ela era da mesma família dele, ou seja, da família de Arão. E quando nós formos procurar informações em Números 36, nós vamos encontrar Deus orientando Moisés para dizer que as mulheres deveriam casar com alguém da sua própria tribo. Tem toda aquela história lá das 5 filhas de Zelofeade, que elas não queriam casar com alguém de outra tribo para que a herança que ela receberia do seu pai não passasse para a tribo do marido delas. Aí Deus deu uma determinação. Então, cada um tem que casar com, cada mulher, né? Tinha que casar com um rapaz da sua própria tribo, para que a herança dela não mudasse de tribo. E aí é dito lá que aquelas 5 filhas de Zelofeade, elas casaram com os seus primos, você diz lá, os filhos dos seus tios. Então havia toda essa orientação aqui, por isso que é dito aqui que Zacarias era casado com Isabel, e que Isabel era das filhas de Arão, ou seja, da tribo de Levi, estava tudo dentro de acordo com a orientação, os mandamentos e os preceitos de Deus do Antigo Testamento. Agora, esse casal, além de ser um casal sacerdotal, ele era um casal piedoso. Nós sabemos, todos aqui que até de maior idade sabem também, que numa família, o casal, dificilmente os dois são iguais na piedade. Um dos dois é mais piedoso. Quando eu falo a palavra piedade, é porque a palavra piedade, ela tem uma conotação técnica, teológica. Pessoa piedosa, né? É aquela pessoa mais chegada para Deus, das coisas de Deus, das coisas religiosas. É piedade, chamamos piedade, né? Piedade, eusebeia, essa é a palavra no grego. Então, só que nesse caso aqui, por que eu digo que esse casal é um casal exemplar? É porque ambos, essa palavra casada aqui, ambos, os dois, eles eram piedosos. Vou pegar aqui, diz assim, verso 6, eram ambos justos perante Deus. Olha só, irmão, que casal tremendo. Como é que o Novo Testamento começa com um casal desse? Eram ambos justos perante Deus. Aí diz aí, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Parece um exagero, né? Peraí, mas a palavra de Deus não, hipérbole, né? Ela dificilmente ela usa de exagero, mas andando irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí eu só posso imaginar. E também a palavra justos, que é usada aqui para qualificar esse casal, eram ambos justos. A palavra justo não é usada para qualquer um. Qualquer pessoa na Bíblia que é rotulada como justo é a pessoa de extrema piedade. E esse casal ambos eram justos, andando irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que casal tremendo esse aí, né? E quando essas duas palavras vêm aqui, ó, mandamentos e preceitos do Senhor, né? Aparece algumas vezes no Antigo Testamento. Porém, eles já eram avançados em idade, ou seja, era um casal idoso, né?
Hoje eu li na minha Bíblia, eu vi que dizia assim, que Barzilai, os gileaditas, era muito velho, tinha 80 anos. Aí eu digo, então quer dizer que uma pessoa de 80 anos, na época de Davi, já era muito velha, né? Então, ambos eram avançados em idade. Eles eram idosos. A nossa legislação no Brasil considera idoso acima de 60 anos, né, para ficar na fila preferencial. Imagino que esse casal aqui, eles já tinham assim, eu acho que entre 70 e 80 anos. Então, os dois já eram idosos. E aí nós pensamos assim, é isso que eu estou querendo aqui transmitir para os irmãos, é o seguinte: apesar da sua piedade, da sua fidelidade aos mandamentos de Deus, apesar da sua conduta exemplar, mas esse casal tinha problema. A gente tem que ter a humildade para reconhecer que nós, seres humanos, nós temos problemas. Às vezes nós não sabemos nem o motivo porquê, mas tem, é humano, né? Depois do pecado entrou na raça humana, os problemas podem acontecer na vida de qualquer um. É o caso desse aqui. Diz aqui que Isabel era estéril, né? Não tinham filhos porque Isabel era estéril. Quando o casal não tem filhos, fica a dúvida: quem é estéril? É o homem ou é a mulher? Aí vão ao médico para descobrir quem é, né? Nesse caso aqui a escritura já diz: Isabel era estéril. E aí eu fico pensando, desde a época da sua juventude, quando eles casaram, o sacerdote Zacarias, com a filha de Arão, Isabel, o sonho que eles tinham de ter um filho, né? Eles tinham um sonho de ter um filho, ou até de ter muitos filhos, porque o próprio Arão, que é mencionado aqui, ele teve 4 filhos. Então, é o sonho de todo casal, ou de quase todos pelo menos, ter filho. Dentro da cultura bíblica, mais ainda, né? Era muito importante ter filhos. E esse casal, já avançado a idade, casal de idosos, não tinha filhos. Aí eu quero colocar assim, irmãos, aqui, ó. Todos nós aqui, como família, como seres humanos pertencentes a alguma família, talvez não sejamos nem tão piedosos quanto esse casal, Zacarias e Isabel, mas com certeza tem problema na nossa família. Tem problema às vezes no casal, né? E aí eu quero dizer que Deus, Ele é o solucionador dos nossos problemas. Deus é a pessoa para quem nós devemos olhar para pedir a Ele que Ele resolva os nossos problemas, né? Que Ele nos ajude a fazer coisas que nós não podemos fazer. Tem coisas que não estão no nosso controle. Porque esse casal aqui, que provavelmente agradava muito a Deus pela fidelidade deles, eles tinham esse problema na vida deles, que era a esterilidade da mulher. Eu fico até pensando assim, se Zacarias em algum momento ele não pensou assim: eu vou me separar dessa mulher aqui e vou casar com outra para ver se a outra me dá filho, né? Ou então ele pode ter pensado assim: no Velho Testamento tem alguns homens que tiveram mais de uma mulher, eu vou também adotar uma segunda esposa para ver se essa me dá filhos. Acredito que ele não pensou nada disso, mas eu só estou especulando, né? Porque ele era um homem piedoso. O certo é que havia um problema e naturalmente a pessoa idosa, ela pensa que ela pode estar perto de morrer, né? Ela pode dizer: eu vou morrer, nós vamos morrer e não vamos deixar nem um filho. Então devia haver alguma tristeza no coração deles por esse problema, que é a esterilidade. Eu descobri que a esterilidade é uma doença, né? Ela pode ser colocada na categoria de doença. Então eu vou ler um texto do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 20, que fala da esterilidade como doença. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 20, verso 17. Olha aí. Gênesis 20, 17.
E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Ou seja, Deus sarou Abimeleque e as mulheres da sua casa. Sarou, essa palavra sarar aqui é de uma doença, né? É curar ou sarar de uma doença. Então, essa doença aqui chamada de esterilidade, que tinha acometido toda a família de Abimeleque, rei dos filisteus, foi pela oração de Abraão que Deus disse: fala para Abraão orar por ti, porque Abraão é profeta. E Abraão orou, e Deus, ele sarou a esterilidade que mesmo Deus mesmo tinha mandado sobre as mulheres da casa de Abimeleque. Então, portanto, a esterilidade está colocada na categoria de doença e que necessita de cura. Agora, diz aqui o texto que Zacarias, ele exercia o sacerdócio na ordem da sua turma. Se você for lá no Antigo Testamento, vai dizer lá que os sacerdotes foi Davi que organizou isso aí. Havia 24 turmas de sacerdotes. Aí você vai ver lá, em 1 livro de Crônicas, capítulo 24, vai dizer lá, a primeira turma era de fulano, a segunda turma era de fulano, até a 24ª turma, foi organizada em 24 turmas de sacerdotes. A 8ª turma era a turma de Abias. E aqui vai dizer o seguinte, que ele, o Zacarias, ele era da turma de Abias, né? Zacarias da turma de Abias, está aqui no texto que eu estou lendo em Lucas, né? Então, ou seja, Zacarias, ele era da 8ª turma de sacerdotes, e essas turmas iam passar um tempo em Jerusalém, servindo no templo, e tudo indica também que Zacarias era sumo sacerdote, porque ele entrou lá no templo para oferecer incenso, e o altar de incenso era dentro do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Portanto, tudo indica que Zacarias era sumo sacerdote. E ele estava exercendo o sacerdócio na ordem da sua turma, ou seja, estava exercendo o seu ministério sacerdotal. E aí, irmãos, eu digo assim, uma coisa que eu posso ver aqui é o seguinte: eu observo em toda a Bíblia que geralmente Deus nos abençoa quando nós estamos fazendo alguma coisa para Ele. Nem todo mundo é sacerdote, nem todo mundo tem ministério grande, né, como era dos sacerdotes, mas todos nós temos algum tipo de ministério, alguma coisa para fazer para Deus, né, por menor que seja. E aí, enquanto nós fazemos algo para Deus, Deus nos abençoa, Deus soluciona o nosso problema, Deus é em nosso socorro. Por exemplo, os irmãos que estão aqui hoje já estão fazendo um serviço para Deus, né? Porque tem gente que não vem ao culto, até crente, né? Eu sempre posso dizer que hoje nós temos esse fenômeno dos desigrejados, que são pessoas que se convenceram que devem cultuar Deus na sua própria casa e que não vem mais à reunião no templo. Há toda uma chamada para essas pessoas fazerem isso, mas eu creio que só o fato de nós virmos ao culto, como Bener disse muito bem aqui, para adorar a Deus, louvar a Deus, isso já é um serviço para Deus, um serviço sagrado, que pode nos abençoar, né? Que pode levar a Deus a nos abençoar. Era o caso aqui do Zacarias, que estava exercendo o sacerdócio na sua condição de sacerdote, seu ministério sacerdotal. Aí acontece o seguinte, que enquanto ele entrou no templo para oferecer o incenso, era o santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar. O altar de incenso estava lá.
E aí vem a questão: apareceu um anjo. Como é o Novo Testamento que está começando, há 400 anos, há 420 anos, que Deus não falava com Israel, o seu povo. É o silêncio de Deus. Deus passou 420 anos sem falar com o seu povo. E acredito eu que há 400 anos, nem o anjo vinha à terra. Mas aí a história do Novo Testamento começa com o anjo se manifestando dentro do Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, para falar com o sacerdote Zacarias, sumo sacerdote. E aí eu fico pensando assim, as pessoas hoje dizem assim, os cientistas, alguns cientistas, né, dizem assim, que não creem na Bíblia, ele diz assim: olha, os cientistas descobriram que nós não estamos sós no universo. Olha, descobriram que nós não estamos sozinhos no universo, porque tem discos voadores, tem extraterrestres, alienígenas. Então eles estão vindo de algum outro planeta, outra galáxia. Então nós não estamos sozinhos no universo. Aí eu dá vontade de rir. Eu digo: meu irmão, é claro que nós não estamos sozinhos no universo, é claro. A Bíblia, desde o início, mostra os anjos vindo do céu para visitar a terra. Aqui, nesse caso aqui, está aqui. O anjo aparece dentro do Santo dos Santos de Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Ele veio. O anjo dá até o nome dele, diz assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E aí eu fui ver, Gabriel significa homem de Deus. Olha como é interessante, um anjo cujo nome significa homem de Deus. O arcanjo Miguel, o nome Miguel significa quem é como Deus. Eu digo sempre que há uma conexão muito grande entre os seres humanos e os anjos. Mas eu quero que a gente aqui pense o seguinte: olha, meu irmão, esse anjo veio de algum lugar, ele veio do céu, ele veio de outro planeta, de um outro mundo. É isso que a Bíblia diz, né? Este mundo, Jesus disse assim: eu não sou deste mundo, como meus discípulos também não são deste mundo. Significa que existe um outro mundo, ou mais de um outro mundo, que é chamado de céu na Bíblia. Os anjos vieram de lá. Só que é um privilégio, irmãos, ver anjo, né? Aqui o texto diz que do lado de fora do templo, no átrio, tinha o átrio onde o povo ficava, tinha o santo lugar, que era depois do primeiro véu, onde os sacerdotes entravam, e tinha o santo dos santos, que era depois do segundo véu, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Diz aqui o texto que a multidão do povo estava do lado de fora, no átrio exterior do templo, orando. Aliás, é um dos poucos lugares onde aparece uma multidão orando. E aqui a multidão do povo de Deus, de judeu, estava orando. Só que o anjo não apareceu para a multidão. O anjo não apareceu nem no santo lugar para os sacerdotes. O anjo apareceu dentro do Santo dos Santos, só para uma pessoa, o sumo sacerdote, que era Zacarias, que tinha esse perfil que nós vimos aí. E aí aqui eu quero dizer para vocês, irmãos, você pode ter um problema. Esse casal tinha um problema, apesar da piedade deles. Naturalmente você provavelmente anseia para resolver o seu problema. Às vezes o problema não depende de você, porque temos problemas que não está em nosso poder resolver. É impossível, nós não temos condição de resolver alguns problemas, mas Deus pode, né? Para Deus não existe impossível, Ele pode resolver todos os problemas. Até a solução dos problemas nós não vemos, mas Deus vê muitas soluções. E aí, talvez não vá aparecer para você um anjo como Gabriel, homem de Deus. Agora, não é por acaso, irmãos, que o nome desse anjo é homem de Deus. Eu estava essa semana conversando com um crente, que não é desta igreja, de outra igreja, e eu comecei a falar para ele algumas coisas sobre o Apocalipse. Ele falou assim: pastor, o senhor está sendo como um anjo, porque o senhor está aqui me falando dessas coisas que eu não sabia. O senhor é como um anjo que Deus enviou para me falar isso, e daqui eu vou espalhar para outras pessoas.
Aí eu digo, rapaz, sabe que ele tem razão? Irmãos, pode ser que o anjo Gabriel não vai aparecer para você, nem o arcanjo Miguel também, mas pode ser que o anjo que vai aparecer para você seja uma pessoa, que Deus vai falar com você através dessa pessoa, e vai trazer boa notícia, porque esse anjo aqui traz boa notícia. Ele diz, Zacarias, não temas. É interessante que a primeira coisa que os anjos dizem quando ele aparece para o humano é, não temas, não tenha medo. Por quê? Porque os anjos têm uma aparência assombrosa. Ele sabe que qualquer ser humano que vê um anjo desmaia. Aí ele diz, não tenha medo. Primeira coisa, acalmou o coração de Zacarias. Não sei como ele não saiu, foi correndo dali de dentro. Aí ele disse assim, porque a tua oração foi ouvida. Olha aí. Já na sua velhice, ele disse, a tua oração foi ouvida. É naturalmente que ele orava desde novo para que a mulher dele engravidasse. Aí diz assim, Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Irmãos, eu quero declarar aqui que Deus vai mandar alguém à sua vida. Pode não ser o anjo Gabriel, nem o arcanjo Miguel, mas pode ser uma pessoa, e vai trazer para você uma boa notícia, que aquele problema que você pensa que não tem solução, ele vai dizer, Deus vai mandar a solução. E aí, eu tenho muitas coisas que aconteceram aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção é que Zacarias duvidou. Ele duvidou da mensagem que o anjo estava trazendo. Olha aqui. Verso 18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto, pois já sou velho, e minha mulher avançada em idade? Ele duvidou. Olha o que o anjo disse. Respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, boas notícias, evangelho. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Então, irmão, não duvide, quando alguém falar a boa notícia para você da parte de Deus. Eu percebo que Deus fala muito conosco através de outras pessoas, nós só devemos estar atentos, né? E quando Deus falar com você através de alguma pessoa, não duvide. A melhor coisa é ficar calado. Hoje eu já tenho experiência, e quando alguém fala comigo da parte de Deus, eu fico calado. Porque se você falar, manifestando alguma incredulidade, olha o castigo aqui de Zacarias, ele ficou mudo durante 9 meses. Talvez até mais de 9. Ele só voltou a falar quando o menino nasceu. Aí eu lembro que quando Jesus chegou em Nazaré, que era a cidade onde ele foi criado, ele não pôde fazer muitos milagres, por causa aí diz lá, admirou-se da incredulidade deles. Então, abre o seu coração para receber boas notícias da parte de Deus. Deus vai mandar boas notícias para a sua vida. E aquele problema que você pensava e pensa que não tem solução, Deus vai dar a solução. O resto é história, né? Sabemos que João Batista foi um grande homem, precursor do Messias Jesus Cristo, mas o nascimento dele, na vida dos seus pais, foi esse grande milagre e esse conforto que Deus deu para esse casal na sua velhice. Vamos orar? Quem quer receber da parte de Deus, fique em pé. Uma boa notícia dessa, para resolver um problema que tem na sua